Por gentileza, abre as vossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz-nos assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus amado, Deus querido, Deus santo, já rendemos ações de graças e louvores para Ti. Já enaltecemos o Teu santo e poderoso nome através dos cânticos espirituais. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu venho lhe pedir, Espírito Santo de Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor, aqui está o Teu povo, Pai. Ó Deus, e mais uma vez eu me coloco, meu Pai, diante da Tua igreja, meu Pai. Ó Senhor, o que mais importa neste momento é que eu venha desaparecer, Pai, para que o Senhor venha aparecer através da minha vida, Espírito Santo de Deus. Ó Deus, mediante a ministração da Tua palavra, pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser libertas, vidas venham ser transformadas nesta noite, pelo poder da ministração da Tua palavra. Ó Deus, fala com a Tua igreja nesta noite, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós queremos ouvir palavras, Senhor, que massageiam o nosso ego. Muitas vezes nós queremos ouvir, Espírito Santo de Deus, palavras, Pai, que chegam no Teu coração, Pai. Mas quando nós oramos, quando nós pedimos, meu Pai, o pedido tem que sair do fundo do coração, e é o que eu estou te pedindo neste momento, Espírito Santo de Deus. Sem a Tua presença eu não sou nada, sem a Tua presença eu não sou ninguém, Pai. Revela-me a Tua palavra no oculto, no profundo. Fala com a Tua igreja, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. A obra é Tua, Espírito Santo de Deus. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que aonde o Senhor encontrará um coração aberto, um coração a receber o verdadeiro avivamento através da Tua palavra, vai sair daqui nesta noite regozijando, transbordando da presença da Tua graça. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Tomando os vossos assentos, dê mais uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, essa palavra é uma passagem muito conhecida. O livro de Abacuque, os 3 capítulos de Abacuque, é diferente de nós quando nós estamos orando a Deus, quando nós pedimos para Deus, Deus, fala conosco. O livro de Abacuque é diferente. Abacuque, ele está se expondo para Deus, ele está se expondo para o Criador dos céus e da terra, como que o povo estava mediante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, alguns capítulos antes, Abacuque, ele estava falando para Deus a situação do povo. Era um povo obstinado, um povo de coração duro, povo rebelde, um povo soberbo. E ali Abacuque começou a se expor para Deus, e Deus respondeu para ele no capítulo de número 2, no versículo de número 4: Eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo viverá da fé. O povo era soberbo, o povo era um povo arrogante, quando a própria palavra de Deus diz que a soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito na presença do Senhor, ele é honrado. Se nós queremos ser honrados na presença do Senhor, nós temos que ser humilde. E o tema dessa ministração de hoje é: quando começa um avivamento, verdadeiro avivamento, ele é um grande despertar espiritual, vindo da parte de Deus, através da sua gloriosa manifestação sobre o seu povo. É o Espírito Santo agindo como um rio, como por exemplo,
na festa do Pentecoste, Atos capítulo de número 2, quando teve ali o verdadeiro Pentecoste, o verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento, queridos irmãos, ele começa primeiramente através da misericórdia de Deus. O verdadeiro avivamento, ele começa através da misericórdia de Deus. Lamentações capítulo de número 3, versículo de número 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O verdadeiro avivamento, ele vem primeiramente através da misericórdia de Deus. Quando verdadeiramente nós encontramos a misericórdia de Deus, eu costumo falar, eu encontrei a misericórdia de Deus na minha vida no dia 30 de julho de 2002. Fui em busca da misericórdia de Deus. Chamei Deus para o negócio e Deus falou: negócio fechado, faça a tua parte que a minha eu faço. E ali eu comecei a provar da misericórdia de Deus para a minha vida. Segundo, o verdadeiro avivamento, ele começa através da verdadeira oração. Mateus capítulo 7, versículo de número 7 e versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Você quer ver se o homem é de Deus, se a mulher é de Deus, se ele gosta de colocar a cara no pó? Você quer ver verdadeiramente se o camarada é avivado? É quando ele gosta de vir para o culto de oração. Nós vemos aqui o testemunho da irmã Márcia. Quantos anos na presença do Senhor, mas começou a pegar um gostinho pela palavra de Deus, pela escola bíblica dominical, de um ano para cá. Por quê? Porque tinha uma visão disturpada da escola dominical, mas a partir do momento que ela veio, ela começou a gostar. Começou a gostar da palavra de Deus e todo domingo está aqui para a honra e para a glória do Criador dos céus e da terra. Significa o quê? O verdadeiro avivamento, queridos irmãos, não é somente fazer barulho. Se nós pegarmos uma lata vazia, a lata vazia faz barulho. Esses dias eu perguntei para um camarada, convidei ele: vamos lá na minha igreja louvar e glorificar o nome do Senhor. E ele falou: lá é pentecostal. Eu falei: irmão, o que é pentecostal para você? As pessoas acham que você ser pentecostal, você pula, grita. Quando houve ali um derramamento da glória de Deus ali, no livro de Atos, teve um propósito para aquele Pentecoste. A vida das pessoas que foram cheias da glória de Deus mudaram. Eles saíram dali tendo uma nova visão. Eles saíram dali tendo a verdadeira visão do que era o reino de Deus. Eles saíram ali como os evangelistas, como os missionários, evangelizando, propagando o verdadeiro evangelho nos quatro cantos da terra. Teve um propósito, teve um objetivo, mas foi através da oração. E quando nós pegamos o verdadeiro gostinho pela oração, nós viemos aprender através da palavra de Deus que o avivamento ele também começa através da santificação. Josué ali, ele fez uma convocação para o povo da época. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Josué falou para o povo assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Se nós queremos verdadeiramente o verdadeiro avivamento na nossa igreja, na nossa vida, nós temos que se santificar para o Senhor. Porque o avivamento ele vai começar através da minha vida. O verdadeiro avivamento ele vai começar através da tua vida. Quando nós se santificamos, quando nós se separamos para Deus, creia no teu coração que você está sendo avivado.
E vai mais ainda, mais além ainda. O verdadeiro avivamento, ele começa quando verdadeiramente nós temos verdadeiramente o arrependimento dentro do nosso coração. Quando nós se arrependemos de todos os pecados, é aí aonde o avivamento da parte do Senhor acontece. Tem um versículo muito conhecido em 2 Crônicas, todos conhecem, de cor e salteado. O verdadeiro avivamento foi quando ali foi falado: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós quisermos o verdadeiro avivamento, nós temos que se encaixar nessas 4 características que Salomão mostrou para o povo. Se o meu povo quiser o verdadeiro avivamento, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando temos o verdadeiro arrependimento no nosso coração, irmãos, não foi que nem aqui o povo da época de Abacuque, não. Era um povo que sabia que tinha um Deus no céu, que trabalhava em prol daquele que neles confiava, porém era povo arrogante, porém era povo soberbo. Eu louvo e glorifico a Deus pelaquela passagem do publicano e do fariseu. O publicano e o fariseu ali, os irmãos conhecem. Ó Deus, eu não sou que nem esses roubadores, sou dizimista. E tanto eu, que depois o coitadinho, o outro lá, não sobrou oração nenhuma para ele. A Bíblia diz que ele não aguentava nem olhar para o céu. Ó Deus, sou falho, sou pecador, mas as misericórdias do Senhor é a causa de eu estar aqui. Não aguentava nem olhar para o céu, porque Deus conhecia a sinceridade do coração do ser humano. Não adianta nós orarmos bonito, não adianta nós falarmos bonito, se nós não se arrependermos de coração, de nada vale. Atos capítulo de número 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Logo quando o Senhor começou ali a ministrar com poder e autoridade, uma das primeiras ministrações que Jesus fez foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós temos que verdadeiramente se arrepender de todo o nosso coração. Quando verdadeiramente nós se arrependemos de todo o coração, pode ter certeza que nós vamos sair daqui renovado, transbordado da presença da glória de Deus que está aqui pairando nesta noite. Creia no teu coração, queridos irmãos. E o principal a respeito do avivamento, ele começa, irmãos, quando tem a união dos irmãos. Para nós termos um verdadeiro avivamento, para nós vermos a Shekinah de Deus, para nós vermos a glória de Deus, irmão, se eu estiver orando e você não estiver concordando, a glória de Deus não vai descer. Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Atos capítulo de número 2, versículo de número 1 diz assim: cumprindo-se o dia do Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos foram cheios da glória de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque era um coração de todos igual a todo mundo. E esse derramamento do Pentecoste teve um objetivo, teve um propósito aqui para ser derramado aqui. Quando foi derramado, todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que cada um deles foi para um lugar para falar do amor de Jesus Cristo. E hoje as pessoas acham que igreja está... Irmãos, nada contra, mas eu acho que
esse nome igreja pentecostal, não tinha nem que ter esse pentecostal, porque se tivesse, era uma igreja diferente, era uma igreja renovada, era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não ia ter lugar na congregação para comportar tantos enfermos, tantos doentes, tantos aleijados, tantos coxos, tantos leprosos que nós íamos buscar nos quatro cantos da cidade para trazermos para ouvir a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Porque o objetivo do Pentecoste aqui foi isso. E às vezes as pessoas falam assim: a minha igreja é pentecostal. Mas irmão, peraí, foi derramado ali na festa do Pentecoste, foi um objetivo de ganhar almas para o reino de Deus, de propagar o evangelho de Deus sem mistura, sem balela com o povo, ministrar o evangelho com poder e autoridade. E se eu e você somos verdadeiramente testemunha da glória de Deus, os sinais das Sagradas Escrituras têm que nos seguir. Estava hoje eu orando ali na minha casa, presbítero André, e o Senhor estava falando que hoje vai ser noite de cura, noite de milagre, noite de libertação. Eu quero lhe dizer, se você tiver com o coração aberto, você vai ter a convicção que você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele é educado. Não adianta entrar no ouvido esquerdo e sair no direito. Nós temos que ouvir e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que fortalece. João capítulo 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós estamos na presença do Senhor e as coisas do mundo estão nos afastando da presença de Deus, é porque nós nunca fomos libertos. Porque quando nós experimentamos o sangue, a dose de Jesus Cristo, irmão, nós não olhamos nem para a esquerda e nem para a direita, nós só olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Pode vir luta, pode vir dificuldade, nada nos separará do amor de Cristo. Tem que ter a verdadeira união no meio do povo de Deus, porque quando tiver a verdadeira união, nós somos testemunha do Senhor. E a verdadeira testemunha, ela produz evidências no tribunal a quem garante a vitória no processo. Foi assim na vida de Filipe. Atos capítulo de número 8, do versículo 5 ao versículo de número 8, fala uma história linda e maravilhosa. Milagres acontecendo através da vida de Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque eles ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Eu quero lhe dizer, queridos irmãos, verdadeiramente nós iremos conseguir atrair os pecadores para a presença do Senhor, é através da nossa vida cotidiana, é através do nosso testemunho. E como que nós iremos buscar essa graça de Deus? O próprio Senhor falou: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, orarão pelos enfermos e os curarão. Por isso que eu estou lhe dizendo através da palavra, se você entrou aqui enfermo, em nome de Jesus, você já está curado. Se você entrou possesso, você vai sair liberto. Se você entrou com algum vício de cachaça, de cigarro, de droga, creia no seu coração que é noite de libertação, porque é o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite. Irmãos, o povo tem que ver os sinais nos seguindo. Seguiu também o sinal na vida do apóstolo Paulo.
1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 5, ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo de Deus. Eu prefiro um analfabeto que não estudou, mas cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, do que os teólogos vazios da graça de Deus. Tem o conhecimento, mas não tem a graça de Deus. Eu prefiro aquele analfabeto que fala: nós está, nós ora, nós fumo, e nós está aí, mas quando ele ora ali, a glória de Deus é manifestada. Quando ele ora, o Espírito Santo faz o mover na congregação. Quando ele ora, pessoas é batizada com o Espírito Santo, pessoas é curada. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Primeiro é a graça de Deus, depois vem o conhecimento. Quer vitória? Busca a graça de Deus, busca o conhecimento, porque é através da palavra, é a palavra que nos fortalece. Irmãos, não deixe as coisas do mundo roubar a glória de Deus que está na nossa vida. Às vezes a gente se entristece na caminhada, porque, irmão, tem disposição para gritar gol, gol é gol, e se esguela. E às vezes é necessário o pastor ficar: irmão, dá um glória a Deus, irmão, dá um aleluia. O pregador está suando até a meia do pé e o camarada está pensando no Corinthians que ganhou. Quer saber de Corinthians, irmão? Ô, irmão, eu já fui fanático. Faz assim, Binho. Aquele rapaz ali, ele sabe, eu já fui fanático pelo Palmeiras. Certa feita eu estava com 50 pontos na barriga, irmão Henrique, lá no Parque Antártica, gritando Palmeiras. Aí depois eu caí na realidade, eu falei: que ignorância. E muitas vezes, para nós arrancar um glória a Deus, tá certo que o glória a Deus tem que sair espontâneo, mas às vezes o camarada faz até cara feia. E aí quando o time faz o gol, chega na igreja até rouco: tô rouco, gritei tanto gol. Irmão, vê a conta do jogador, irmão. É verdade, irmão. Às vezes um culto abençoado, o camarada tá nervoso porque o time perdeu. Eu não dou glória a Deus, Deus não ajudou o meu time a ganhar. Irmãos, olha aí, irmão. O apóstolo Paulo, ele fala aqui: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Não adianta eu ficar aqui falando palavras bonitas, que às vezes tem que pegar um dicionário para ver a palavra que eu falei, de tão bonita que é. Vazio da graça de Deus, vazio da presença do Espírito Santo de Deus. E ele fala que ele foi também em poder no Espírito Santo. Através da vida do apóstolo Paulo, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, mas ele foi um homem que ele se colocou diante da presença do Senhor. Eu posso citar também o livro de Atos, capítulo de número 3. Pedro e João subindo para a oração. Eles eram homens de oração, eles gostavam de orar. Se eu e você queremos ver o verdadeiro avivamento, nós temos que se apegar na oração. Algumas coisas é espiritual. Quando se fala de orar, dá sono, dá canseira. Quando se fala de ler a Bíblia, dá canseira nas vistas, é espiritual. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo não quer que nós venhamos ao conhecimento da palavra de Deus. Pedro e João ali, irmãos, estavam indo orar, e ao se deparar com a situação, uma história conhecida, a cura de um coxo, que desde o ventre de sua mãe, ele era aleijado. A Bíblia diz que eles estavam ali na porta do templo. Aquele coxo chegou no apóstolo João, no apóstolo Pedro: me dá uma moeda. E eles eram duros, irmão, não tinha uma moeda para dar para o pedinte. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Só através da palavra ele não levantou e andou. Eles precisaram estender as mãos. Quando eles estenderam a mão, ele saltou glorificando o nome do Criador dos céus e da terra. E muitas das vezes, queridos irmãos, não basta só eu falar levanta e anda. Nós temos que segurar na mão, nós temos que dar um abraço amigo, nós temos que proferir: Jesus te ama.
Quantas pessoas às vezes me encontram e falam: rapaz, um camarada ali me parou, ele não queria dinheiro, ele queria um abraço. Fazia 1 ano, fazia 2 anos que ele não recebia um abraço de ninguém. E através de um abraço, vidas estão sendo transformadas. Se nós somos a testemunha do Senhor, que nem narra a palavra de Deus, irmão, nós temos que começar a atrair as pessoas. Através da glória que está na nossa vida, nós vamos colocar a mão sobre a vida do enfermo. Em nome de Jesus, ele vai ser curado. Vai colocar a mão numa pessoa que se encontra possessa. Em nome de Jesus, ela vai ser liberta. Nós iremos entrar em lares aonde está tudo desmoronando, mas se nós somos o filho da paz, nós iremos entrar dentro daquela casa, nós iremos colocar a paz naquela casa onde não tinha paz. Tudo isso é através do verdadeiro avivamento da parte do Senhor, queridos irmãos. Para que precisamos de um avivamento? Nós precisamos de um avivamento para nós não perdermos o alvo. Nós não podemos perder o alvo, nós não podemos perder o nosso objetivo. Nós não temos que vir aqui para a igreja porque nós não temos nada o que fazer no domingo à noite. Eu vou lá para a igreja. Eu vou lá ver se eu arrumo uma gatinha. Eu vou lá ver se eu arrumo um gatinho. Igreja não é lugar de namorico, não, irmão. Igreja é lugar de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai de espírito e verdade. Tá certo que às vezes nós oramos aí para alguns solteiros: Senhor, arruma lá a tampa para aquela panela. Tá certo, mas irmão, o objetivo nosso aqui é de render ações de graças e louvores ao Criador dos céus e da terra. Quer ser cheio da presença de Deus, quer receber o verdadeiro avivamento, irmão, nós não temos que perder o foco, nós não temos que perder o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. O pastor André já citou esse versículo aqui. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos eleitos. João capítulo 15, versículo 16. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que escolheu a nós. E nós temos que ir e produzir fruto. Qual fruto? Irmão, falar da misericórdia de Deus para as pessoas. Conseguir atrair as pessoas para a casa do Senhor. Não vamos perder o nosso alvo. Hebreus capítulo 12, versículo 1, é um versículo que eu cito ele direto. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós de fato não perdemos o alvo, quando nós olhamos somente para Jesus, irmão, não tem para Satanás. Se nós perdermos o alvo, o mundo pode nos tragar. Se nós perdermos o foco, nós iremos desviar da presença do Senhor. Às vezes a gente falando da misericórdia de Jesus para as pessoas na rua, as pessoas falam: eu estou afastado. Desviado é uma palavra muito forte, Marconi. Desviado e afastado é a mesma coisa, irmão. Está tudo longe da glória de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, não vamos perder o foco. Vamos continuar olhando para Jesus. Porque se nós perdemos o foco, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Não falo eu, mas a palavra de Deus por si, ela se justifica. Aquele que ama o mundo não é amigo do Senhor. Se nós perdemos o alvo, o diabo, ele pode abortar os nossos sonhos. Em outro tempo, há muitos anos atrás, eu tinha muitos sonhos, muitos projetos. Porém, ao passar do dia, ao decorrer do tempo, aqueles meus sonhos, aqueles projetos, Satanás fez com que eu enterrasse aquele sonho, aqueles projetos. Mas quando eu conheci o Criador dos céus e da terra, quando eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor, Ele me fez eu lembrar dos meus sonhos, Ele me fez eu lembrar dos meus projetos. E a cada dia que passa, para a honra e para a glória do Senhor, Ele vem realizando aqueles sonhos que eu tinha enterrado. Ele está realizando aqueles sonhos que o Satanás ele tinha abortado da minha vida. Um dos sonhos que eu tinha era de ter uma família abençoada. Não tinha mais esse sonho. Tinha um provérbio mundano que eu falava: para que ficar careta no mundo de louco? Sou louco porque não tenho motivo de ser careta. Olha os provérbios que Satanás tenta implantar na mente do ser humano. Para que ficar careta no mundo de louco? Depois que eu passei a buscar a presença do Senhor, o Senhor me deu uma esposa linda, maravilhosa, me deu 2 filhos abençoados por Deus. Por quê? Porque Deus ele é fiel, Deus ele vela pela palavra dele, queridos irmãos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo de nossas vidas, ele não está de brincadeira. Quem assistiu aquela reportagem na segunda-feira, lá da Cracolândia, aquilo ali é só um pedacinho, não mostrou de fato a realidade lá. Mas vocês vão ver no dia 29 os que forem fazer o trabalho. Orem, jejuem, porque não é de brincadeira esse trabalho. Muitos que estão ali não vigiaram. Porque antes de orar a Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está preparado, mas a carne, ela é fraca. Sim, a carne é fraca, mas nós não podemos usar a desculpinha que o pecado, ele não é vitamina para a carne. Nós não temos que fazer a vontade da carne para depois se arrepender. Premeditamos o pecado às vezes. Hoje, quem estava na escola bíblica dominical, foi falado a respeito de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, poderia ter quantas mulheres quisesse. Uma só às vezes é uma luta, imagina várias. Jesus do céu. O cara não tinha juízo. E ali ele não vigiou. Não vigiou. Estava no lugar errado na hora errada. E premeditou o pecado. Porque antes dele conversar, jogar um 7-1 em Batseba, ele procurou saber quem era aquela mulher. Quem é aquela mulher? Aquela mulher, ela é Batseba, mulher de Urias. Era casada. Só que o olho viu e desejou no coração. Chama aquela mulher lá. Premeditou o pecado, não vigiou. Foi um homem segundo o coração de Deus, mas pagou um preço alto. Pagou um preço alto. Através da vida de seus filhos, através da vida de seus perseguidores. Por alguns momentos de nossas vidas, se nós não vigiarmos, irmão, nós somos presa fácil para o nosso adversário. Em todos os aspectos de nossas vidas, nós temos que vigiar. Nós temos que orar. Senhor, é da tua vontade que eu tome essa decisão. Senhor, é da tua vontade que eu canto esse hino
no culto de domingo. Senhor, é da tua vontade, irmãos. A minha esposa que é testemunha hoje, eu passei em oração praticamente a tarde inteira, pedindo graça, pedindo misericórdia para Deus. Senhor, é verdadeiramente da tua vontade que eu ministre esta palavra. Senhor, eu não quero falar nada pela emoção, eu não quero falar nada pela carne, porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com as meninas dos olhos do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que vigiar no que sai daqui de cima. Então, irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez eu vou citar esse versículo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, o que nós precisamos para acontecer um verdadeiro avivamento em nossas vidas? O que nós precisamos verdadeiramente acontecer para que aconteça um avivo na nossa congregação? Primeiro, nós temos que ter o interesse de mudar de vida, mudar de comportamento. Apocalipse, capítulo de número 21, a parte B, do versículo de número 5 diz: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, Ele quer fazer novas coisas acontecer no meio da tua igreja. O Senhor, Ele quer fazer novas coisas acontecer no meio do teu povo. Mas nós temos que mudar de vida. Nós temos que se converter. Nós temos que ter o interesse no nosso coração para se humilhar diante da grandeza do Senhor. Nós temos que ter o interesse de buscar a presença do Senhor, assim como Jeremias diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, foi citado aqui também, hoje de manhã na escola dominical, Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas em nossas vidas. Vamos buscar a graça de Deus, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus, vamos buscar os dons espirituais das Sagradas Escrituras. Não foi anulado os dons espirituais. Por isso que a Bíblia diz antes: crescei na graça do que no conhecimento. Temos que ser conhecimento? Sim, temos que ter, porque a Bíblia diz que nós temos que examinar as Sagradas Escrituras, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna. Mas primeiro é a graça de Deus, e a graça de Deus nós conseguimos conquistar com o nosso joelho no chão, com a cara no pó. Não precisa responder, mas você teve 5 minutos nesse dia hoje para falar com o Papai do Céu? Se não teve, você está perdendo uma grande oportunidade, irmão. Nós falamos com o Senhor através dos louvores, nós falamos com o Senhor de várias maneiras, mas eu só conheço uma maneira de nós se chegarmos até a presença do Senhor. Senhor, sou um falho, sou um pecador, sou um miserável, mas tem misericórdia da minha vida. Senhor, dai-me um coração, Pai, igual ao teu. Ora da sua forma, ora da sua maneira. Deus, Ele está com os ouvidos deles aqui, com o ouvido dele disposto a ouvir o teu clamor nesta noite. Saia daqui diferente. Arranque esse fardo que Satanás tem tentado colocar nas tuas costas. Eu assisti um filme, o nome O Peregrino. E esse O Peregrino, ele tinha um fardo nas costas. A partir do momento que ele reconheceu a soberania de Deus, aquele fardo foi arrancado. E ali uma voz soou no coração, nos ouvidos deles, uma voz que dizia assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem sabe você entrou aqui nessa noite disposto a jogar tudo pro alto, pensando a parar, dizendo que não tem mais jeito. Não deixa Satanás soar no teu ouvido, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
Irmãos, nós temos que ter o interesse no nosso coração de se quebrantar diante da presença do Senhor. Nós temos que buscar o interesse de sair dos nossos maus caminhos. Para acontecer o verdadeiro avivamento, nós temos que ter o interesse de vigiar aonde nós colocamos nossos pés, aonde nós andamos. Nós temos que parar de mentir, nós temos que parar de falar palavras que nós sabemos que está desagradando a Deus. Deus não muda, Deus continua o mesmo. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e caem as folhas, mas a palavra de Deus permanece. Se a palavra de Deus permanece, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não adianta ficar 10, 20, 30 anos, mas se tiver o espírito da mentira, vai ficar de fora. Arranca em nome de Jesus, assim como aquele cego que se deparava ali, naquele local, quando ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, ele arrancou aquela capa de vergonha, arranca essa capa, joga ela para o alto e sai dando glória a Deus nesta noite em nome de Jesus. Sai daqui lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas esse espírito da mentira, ele só vai sair se nós pedirmos. Espírito Santo, eu não estou conseguindo. Arranca tudo que está impedindo o fluir da tua obra. Amarra e lança nas profundezas do abismo. Se é uma idolatria pelo time de futebol, Senhor, Pai, o meu coração é exclusivamente para te adorar, Senhor. Se é isso que está te impedindo, em nome de Jesus, arranca. Mais uma vez eu falo, irmão, eu tinha tantas camisas do Palmeiras, da mancha verde, era agasalho, era touca, até meia. Quando eu tive um encontro com o Senhor, eu falei, essa miséria não serve mais para mim. Porque estava me atrapalhando. Uma vez eu fui para a igreja, o culto de domingo, Santa Ceia, com a camisa da mancha verde, irmão, e tinha tido um clássico, Palmeiras e São Paulo, e a igreja ficava em um ponto onde a torcida da Independente se reunia, e ali depois eu dentro da igreja, eu falei, Jesus, que livramento o Senhor me deu, porque mais de 100 São Paulinos na esquina, irmão Valdeci, e eu dentro da igreja. E aí depois, se os camaradas pegam, aí fala, o diabo está furioso. Não é o diabo não, irmão. É nós que não vigiamos em algumas situações da nossa vida. Até uns 6, 7 meses atrás, um cliente no salão, ele estava com as camisas original do Palmeiras, a metade do preço. Aí eu falei, vou comprar uma. Coloquei uma vez, aí eu falei, trabalhando, olhando no espelho, eu falei, não, irmão. Mas hoje eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que eu vou falar para as pessoas que eu fui transformado verdadeiramente, sendo que eu ainda estou correndo um sério risco, até de morte? Com a camisa do Palmeiras na rua em dia de clássico. Perigoso. Eu falei, o quê? Nunca mais. Dei para um outro cliente, eu falei, use isso aí que eu não quero mais não. Agora, quando vem o verdadeiro avivamento em nossas vidas, tem alguns sintomas do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, quando nós olhamos no espelho e nós sentimos que nós fomos avivados pela presença do Espírito Santo de Deus, é quando nós temos o desejo de ganhar almas para o reino de Deus. É quando nós sentimos o interesse de fazer alguma atividade na igreja. É quando nós sentimos uma fome tremenda pela presença do Espírito Santo de Deus. É quando nós compartilhamos os milagres, os testemunhos que Deus tem feito na nossa vida cotidiana e nós compartilhamos com o próximo. Quando nós estamos avivados, o travesseiro, o segura-baba não nos segura num domingo, o segura-baba fica e eu venho para a escola dominical porque eu tenho sede da palavra de Deus. Os irmãos sabem o que é o segura-baba, é o travesseiro, irmão.
Quando nós somos avivados pela presença do Espírito Santo de Deus, irmão, é escola dominical, é culto nos lares, cada vez mais nós queremos estar perto das coisas de Deus. Quando você sentir esses sintomas no teu coração, irmão, vai dando glória que você está sendo avivado pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando você sente o coração, você tem disponibilidade de estar 7 horas da manhã na igreja e você fala, você renuncia o cobertor, você renuncia aquele travesseiro tão aconchegante que às vezes nós estamos ali até sonhando, mas você fala, amanhã eu vou ir para a igreja 7 horas da manhã. Você está sendo avivado pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu venho pedindo para o Senhor, Senhor, Tu és poderoso, aviva sobre a nossa igreja, nesses últimos tempos, um avivamento que leva a inteira rendição à vontade do Senhor. O avivamento, ele vai vir quando nós se prostrarmos diante da grandeza de Deus e falarmos em bom e alto som, Senhor, nesta noite eu quero dar o meu melhor para Ti. Senhor, nessa noite eu não quero Te pedir nada, eu só quero Te agradecer pelo Teu sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, ali pela minha vida. Quando nós somos avivados pela presença do Espírito Santo de Deus, o mesmo que aconteceu com o apóstolo Pedro, o mesmo que aconteceu com o apóstolo João, o mesmo que aconteceu com o apóstolo Paulo, o mesmo que aconteceu com Filipe, o mesmo que aconteceu com os discípulos, o mesmo que aconteceu com os profetas, vai acontecer na minha vida, vai acontecer na tua vida, porque nós estamos buscando. Nós estamos buscando, irmãos, nós temos que buscar, nós não temos que se contentar somente de vir para a igreja, não. Nós temos que falar, Senhor, se de fato a Tua palavra diz que eu sou a testemunha do Senhor, sabe quando o seu vizinho vai dar credibilidade para a Tua palavra? Quando o filho dele estiver enfermo, você vai lá na casa dele e vai falar, em nome de Jesus, enfermidade, bate em retirada. Aí ele vai falar, opa, que Deus poderoso é esse? Que graça é essa que esse irmão tem, que ele veio aqui e orou, e o meu filhinho estava queimando de febre, e a febre passou. Você vai lá orar, irmãos, tem milagres na Bíblia, o Deus não mudou. Tem milagres, Eliseu ressuscitou um morto. E os milagres seguirão aos que crêem, irmão. Nós temos que buscar, mas para nós buscarmos essa graça, nós temos que estar em santidade diante da presença de Deus. Nós temos que matar a vontade da carne, nós temos que se renunciar a nós mesmos. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes nós queremos renunciar somente uma parte. Às vezes, quando nós pedimos algo para o Senhor, nós pedimos o melhor. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Mas nós não queremos renunciar à vontade da carne. Depois de um culto abençoado como esse, não me chega na tua casa, isso é revelação. Vem um fax do céu. Não liga lá no canal 13 para assistir as paniquete, que tu vai perder a bênção. Irmão, não tem como nós sermos cheios da glória de Deus se nós ficarmos, os nossos olhos têm que ser santo, o nosso andar tem que ser santo. Não é somente de palavra não, mas é de demonstração através do poder do Espírito Santo de Deus que nos acompanha. Em nome de Jesus, irmãos, vamos buscar esse avivamento para nossas vidas. O verdadeiro Pentecoste que foi derramado no livro de Atos, não foi para eles ficar ali, somente entre os discípulos ali, um falando em línguas e o outro interpretando, não. O verdadeiro Pentecoste, irmão, não é o que acontece hoje em muitos lugares, que só porque rodopia, só porque planta bananeira, só porque é aviãozinho para lá, é teco-teco para cá, mas não ganha uma alma para o Senhor. Não ora pelo enfermo, não faz um trabalho social, não vai em um hospital visitar ninguém.
Que reteté estranho é esse? Agora o verdadeiro avivamento, irmão, o verdadeiro avivamento, as características de um... E não tem um ser humano avivalista na face da terra. Eu só conheço um avivalista, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesta noite. Ele quer nos avivar, ele quer nos dar força para caminhar cada dia mais. Ele quer nos dar vitória, porém ele respeita o nosso livre-arbítrio. Tem lugar que quando a pessoa começa a falar em línguas com Deus, já tem um com o microfone na mão mandando para que isso não existe. Sabe por que não existe? Porque ele está bitolado em muitas coisas que não está na palavra de Deus, e aí ele acha que é fruto da carne. Mas nós conhecemos o avivalista pelos frutos. É pelos frutos que se conhece o avivalista. Através da nossa vida cotidiana, através do nosso testemunho. No nosso trabalho nós temos que ser um avivalista. Dentro do ônibus tem que ser um avivalista. No trânsito é difícil, irmão. Eu dirijo, eu sei como que é. Às vezes as pessoas falam, conta até 10, 10 passa rápido, conta até 1000. Conta até 1000, lembra? Lembra da mensagem de hoje, que o verdadeiro avivalista, ele pensa no que ele vai falar, ele pensa no que ele vai premeditar. Não toma as decisões precipitadas. Peça para o Senhor. E por quê? Abacuque, ele fala, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, Senhor. Aviva a tua obra no meio. Por que no meio? Porque quando nós começamos, no começo, é glória a Deus, aleluia. É culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Até dormindo está jejuando. E lê a Bíblia. Por que ele fala logo no meio? Para nós não pararmos na metade do caminho. Para nós conseguirmos irmos até o fim. E para nós chegarmos até o fim, nós temos que se fortalecer na metade. Ainda que você leu a Bíblia 5, 10 vezes, não lê mais. Examina. Ler é uma coisa, examinar é outra. Ler, nós lemos como um jornal, uma revista. Tititi não é para crente. A revista Tititi não é para crente. Para quem quer saber da vida dos outros, irmão? Antes nós temos que ver a nossa para depois querer olhar dos outros. Para nós consertarmos a vida de alguém, a nossa vida tem que estar consertada perante Deus e perante os homens. Antes de eu falar do amor de Jesus Cristo, às vezes a gente se entristece. Eu me entristeço muito quando eu falo, pastor fulano de tal. Ih, aquele lá, meu amigo, aquele lá é caloteiro, aquele não paga ninguém. E obreiro fulano, aquele obreiro ali, ele tem a esposa dele e mais 5 no cardápio. A gente se entristece com esses tipos de pessoas. Porém, eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque nós conhecemos o avivalista, nós conhecemos as pessoas pelos frutos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, queridos irmãos, através dessa palavra, como que o verdadeiro avivamento começa. Primeiro, ele começa através da misericórdia de Deus. Segundo, ele começa através da oração. Terceiro, ele começa através da santificação. Quarto, ele começa quando tem o verdadeiro arrependimento dentro do nosso coração. Quinto, o verdadeiro avivamento começa quando tem a união dos irmãos. Quando tem a verdadeira união. Não adianta eu estar pregando aqui, sapateando, falando em línguas, se eu não dou a paz do Senhor Jesus para o meu irmão. Que Espírito Santo é esse? Que céu é esse que nós iremos achando que lá no céu vai ter muro? Não vai ter muro.
Então nós temos que se consertar, nós temos que se apaziguar enquanto nós estamos aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Fica com essa palavra no seu coração e dê uma linda salva de palmas para o Senhor.